Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a minha amiga Rosângela Golsen para falar sobre o lançamento dela, que agora recebeu uma edição física, né? O livro Um Recomeço. Vamos conhecer mais sobre essa história e o coração dela. Rosângela, conta pra gente como você percebeu que queria escrever. Foi lendo histórias de romances cristãos e aí eu me apaixonei por esse mundo, né? E, infelizmente tínhamos poucos na época que eu comecei a ler, como adolescente ainda, né? O que te motivou a finalmente tirar a ideia do papel e publicar o seu primeiro livro? Olha, eu li tantos livros e aí comecei a procurar outros livros e não encontrava. Então eu vi assim, uma dificuldade para achar livros cristãos em romances, né? Que era uma área que eu gostava. Então eu falei, eu acho que eu quero escrever alguma coisa e colocar isso para outras pessoas lerem, né? Agora conta pra gente como foi o processo de escrever Um Recomeço. Foi lento, porque eu estava trabalhando bastante, né? Então, os meus horários para escrever eram somente à noite, depois das 8. Então, ele levou um bom tempo para ser terminado. Para falar a verdade, anos. É isso aí, gente. Eu sempre digo que livro, depois do primeiro as coisas se encaminham mais. No começo, o primeiro livro sempre demorado. Agora vamos falar mais sobre o livro, sem dar spoilers. Do que se trata Um Recomeço? Um Recomeço conta a história de uma jovem, né? Que ela gosta do trabalho que tem, então ela encontra vários desafios dentro do meio em que ela está vivendo, no trabalho. E aí, se você quer saber um pouquinho mais da história da Júlia, você tem que ler Um Recomeço. E eu indico, viu? É muito bom, gente. Eu já li. Agora vamos saber mais quem é a protagonista e o que ela enfrenta ao longo da história. A protagonista é a Júlia. E ela enfrenta muitos problemas, desde ter que, vamos dizer, abandonar um emprego e recomeçar tudo de novo. Então, é uma área que para qualquer pessoa não é fácil. Todos nós, em algum tempo da vida, temos que recomeçar. Então, ela nos ensina na história dela várias coisas. Agora diz pra gente, existe alguma parte da história que foi especialmente marcante para você escrever? Existe, mas se eu te contar agora, eu vou estar te dando uma parte da história. Sem spoilers. Cada capítulo ela tem uma batalha, uma coisa para enfrentar. Então seria bom você olhar o livro completo. E detalhe, gente, a Júlia tem uma personalidade muito forte, então toda hora ela tem que lidar com esse gênio bem difícil que ela tem. Qual é a principal mensagem que você deseja transmitir com esse livro? O recomeço não é impossível. É possível quando você acredita, confia na sua força de vontade e procura realmente mudar. Olha aí, a mensagem é boa, gente. Vocês precisam conferir. Agora vamos falar um pouco mais sobre a sua fé e inspiração. Como a sua fé cristã influenciou na construção da história? Como jovem, porque Júlia é uma jovem ainda, né? Então nós temos muitos desafios e colocar a nossa fé em alguém que pode realmente nos ajudar como nosso Deus é muito bom. Então os desafios que ela tem, ela busca realizá-los com a fé, né, que ela tem um Deus que pode ajudá-la. Então isso foi um desafio para mim, colocar tudo isso no papel. Eu também creio, sou cristã e não quero dar spoiler, mulher. Mais uma pergunta. Houve algum momento em que você sentiu que Deus te direcionou durante a escrita? Todo o tempo, você vai ver em cada capítulo uma parte, e isso foi uma coisa que eu queria colocar nesse livro, porque vi vários exemplos, os livros que eu estava lendo de romances, eram romances cristãos, então eles me incentivaram muito nisso, né? Cada um dos que eu li. Infelizmente, eu li poucos aqui do Brasil, que eram cristãos, mas eu fico admirada como nos Estados Unidos, no Canadá, tem tantos livros, romances cristãos.
Isso é um incentivo pra gente, né? E aqui no Brasil nós temos lançamentos muito bons, nós estamos vivendo uma fase muito boa pro romance cristão. E agora temos uma nova adição, né? Olha, ó. Precisam ler. Mais uma pergunta. Você se vê em alguma personagem ou situação do seu livro? Algumas. Conta aí uma pra gente. O temperamento dela é forte e às vezes eu me pego vendo na mesma situação e até brigando como ela faz. Gente. A gente tem que lutar contra a nossa própria personalidade às vezes, né? Exato. Acho que cada autor, querendo ou não, ele se vê um pouco na personalidade do principal, né? É verdade. A Ângela, que de Romance em Samarino, tem muito de mim também. Agora vamos falar sobre o processo de escrita. Hoje em dia, você tem uma rotina de escrita ou escreve só quando vem a inspiração? Eu não tenho nenhuma rotina, eu gostaria de ter, mas eu tenho meu outro trabalho, então quando me dá um tempozinho, às vezes à tarde, é o horário que mais dá certo para mim escrever. Então, não é assim, eu vou pegar de tanto a tanto e escrever, né? É o horário que dá certo para mim, então aí eu vou lá, escrevo um pouquinho, um capítulo, 3 páginas e assim vai indo. É o famoso quando dá, gente. A vida de escritor. Que não, aqui no Brasil nós não temos esse costume de ver a profissão escritor como é comum lá fora, né? Tem autores que vivem exclusivamente de escrita, então eles podem se dedicar a maior parte do tempo e aqui a gente não vive muito essa realidade, né? Tem que se adaptar quando é preciso. Conta pra gente, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao escrever o seu primeiro livro? Olha, teve muitas vezes que eu desisti. Literalmente. Eu falei, isso não vai dar certo. Então, eu tive várias dificuldades, mas eu tinha uma amiga que ficava me cutucando, chamada Lídia, que ficava dizendo, não, vai dar certo, você vai conseguir. Com isso, a gente foi fazendo aos pouquinhos. Eu tinha como um hobby, queria ver algo pronto, queria ver uma coisa escrita, queria ver o meu nome também num livro. Graças a Deus eu consegui, mas não foi fácil. Várias vezes eu pensei em desistir de escrever. E ainda bem que não desistiu, gente, porque o mundo merecia e precisava dessa história. E qual foi o momento mais gratificante de ter publicado o seu livro? Foi quando eu vi a primeira vez o livro na Amazon, já sendo comprado por pessoas que eu nem conhecia. Isso aí, gente, não tem preço, viu? Agora vamos falar um pouco sobre a sua publicação e o futuro. Como foi a experiência de lançar o seu primeiro livro, tanto em formato e-book e como em formato físico? Maravilhosa, ver tudo prontinho, bonitinho e recebendo os feedbacks, as pessoas ligando ou passando e-mail, dizendo que estavam gostando, já perguntando se tinha uma continuação, então isso foi muito bom. Diz pra gente, qual conselho você daria para quem sonha em escrever, mas ainda não começou? Comece a escrever o seu livro, não importa se é só uma página por dia ou 5 linhas, vai escrevendo. Uma hora você termina e vê ele prontinho, bonitinho, assim, igual esse aqui, é muito bom, é muito gratificante. Então comece, não desista não. Se você não conseguiu escrever hoje e tá triste, mas amanhã é um novo dia e um dia que vem com inspiração novas para você. É o famoso devagar e sempre, gente. Não adianta ter pressa durante o processo de escrita. Agora, diz pra gente, momento fofoca literária, podemos esperar novos livros de você? Já tem alguma coisa em mente? Já tô terminando o segundo, então falta poucas páginas, estou no último capítulo do segundo, vou começar as correções. Esse não vai sair logo, né? No próximo mês, vamos dizer. Porque ainda tem as correções, ainda tem todo um processo que a gente faz antes do livro sair assim e estar nas suas mãos bem bonitinho. Então vamos esperar que até, quem sabe, lá para o final do ano, o próximo tá aí na loja também. Agora dá só uma palhinha. O que é que a gente pode esperar desse próximo livro? Muitas aventuras. Os meus livros gostam de investigação. Terá investigação de novo. Então ele vem bombando. Eita, gente, eu já tô aqui ansiosa, né? Porque eu sou a beta reader da Rosângela e já tô querendo ver o que é que eu me espero nesse novo livro. Rosângela, muito obrigada por compartilhar sua história conosco, tá? Eu desejo muito sucesso pra você no lançamento desse seu livro físico. Mostra, levanta aí pra todo mundo ver. Gente,
Gente, para quem não sabe, o livro Um Recomeço, ele se encontra em formato e-book na Amazon. Você pode adquirir o e-book por lá. E o livro físico diretamente com a Rosângela. Eu vou deixar os dados do perfil dela aqui na descrição, para você poder ver. E assim que possível, você adquire o livro com ela, que é muito bom e eu recomendo. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, Rosângela? E muito sucesso. Obrigada, Lígia. E eu espero que vocês gostem também do livro Um Recomeço, que foi escrito com muito amor. E é isso, gente. Beijinhos e até mais.